Olá, gente que está em casa, sejam muito bem-vindos. Abram a Bíblia de vocês no Salmo 27, no versículo 1, tá bom? Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, os meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedir uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá na sua habitação. No interior de seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Até aqui. Feche os teus olhos. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus para ele falar com você. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus para que você possa entender aquilo que ele tem para a sua vida. Porque assim como ele entregou algo particular sobre mim, no período que ele começou a falar comigo nesse salmo, eu peço que você peça para o Senhor: Senhor, me traz algo particular sobre a minha vida, para que eu possa entender que é o Senhor cuidando de mim em todos os momentos. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor em todos os momentos possa conduzir em todas as coisas, em cada fala, Pai, em cada momento, em cada aquilo que foi ser citado, em tudo, Senhor, o Senhor possa ter liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor falou comigo, eu peço que o Senhor fale com eles também, Pai, em nome de Jesus. E nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso entendimento aberto, que a esperança que o Senhor tem, que nós temos no Senhor, ela possa, Senhor, ser fortificada, reacendida, Pai, reanimada dentro de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, faz a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sei, daquilo que eu sou, de tudo aquilo, Senhor, que eu aprendi. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha vida. Põe, Senhor, as Tuas palavras sobre a minha boca, Pai. E que em tudo, e desde já, o Senhor seja exaltado, glorificado, honrado, louvado, adorado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Vamos por parte. Por que Deus é a direção das nossas vidas? É porque é óbvio, Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, né? Não é. Não é só por isso, né? Não é só por isso. Deus, Ele é a direção das nossas vidas pelo seguinte. O que é a luz? Quando você está num lugar cheio de trevas e você vê uma pontinha de luz, essa única pontinha, ela te guia. Por quê? Porque é vamos dizer, a luz do fim do túnel. Aquela que te dá direção, que te dá esperança, que te fortifica, que faz você querer continuar, que faz você querer permanecer, que faz você entender que aquilo que você viu, aquilo que você já passou, ainda tem mais coisas para viver, ainda tem mais coisas para realizar, ainda tem mais coisas para fazer. Então, quando Jesus me deu a primeira vez esse salmo, eu não entendi essas coisas. Eu sabia que ele ia me direcionar. Só que quando a gente vai crescendo na presença de Deus, ele vai trazendo coisas diferentes para nós. Ele vai nos ensinando de forma diferente. Às vezes, os mesmos versículos, às vezes, a mesma história, ele traz de uma forma diferente. A gente aprende algo novo, a gente relembra algo que ele nos ensinou. Não é desse jeito? Com vocês não é assim? Porque comigo é assim. Desde sempre, Jesus, ele sempre me falou e a cada vez ele me falava algo diferente nesse capítulo. Então, assim, o Senhor, ele é a direção das nossas vidas.
Ele é a luz que guia os nossos passos. Ele é aquele que transforma o nosso coração. Ele é aquele que faz aquilo que é trevas se tornar em luz, se tornar em algo bom. Cara, Jesus, ele é tão assim, mas tão assim que até a maldição ele transforma em bênção. Então, não tem como a gente pegar e falar assim, Jesus, não tem mais o que fazer. Não tem mais como realizar. Olha, não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque ele é o jeito. Ele é aquele que entra. E quando entra, tudo se resolve, cara. Eu não sei vocês, mas quando a presença de Deus chega num lugar, tudo aquilo que estava me entristecendo, tudo aquilo que estava me afligindo, tudo aquilo que tirava a minha paz cessa. Porque a paz da minha vida chegou no momento. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje, que Jesus me ensinou, é confia nele. Não é só confia naquilo que são os seus sonhos. Não é só confia naquilo que você deseja para você viver. Mas confia no Senhor, nas coisas que são hoje. Naquilo que vem hoje. Porque muitas vezes o hoje, a gente olha e fala assim, Jesus, não tem como acontecer. Jesus, é impossível isso de viver. Senhor Jesus, olha, isso aqui, cara, de verdade, eu não coloco mais as minhas mãos. Eu não sei vocês, mas eu já fiz diversas vezes essa oração para Jesus. Eu já falei várias vezes, Jesus, olha, de verdade mesmo, cara, eu não tô mais nem querendo pensar nisso. Eu não quero mais orar sobre isso, porque isso não me faz bem. Porque isso rouba a minha vida. Eu podia estar falando com o Senhor de várias outras coisas, mas eu não consigo porque eu estou presa exatamente nisso, Pai. E eu não quero falar mais sobre isso. Eu não sei como é o relacionamento de vocês com Jesus. Mas com Jesus eu sou muito, mas muito sincera naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando. Quando eu não quero conversar, eu falo assim para ele, Jesus, senta aqui. O que eu queria que está acontecendo assim, assim, assim. Mas... olha, de verdade, hoje eu não tô afim de conversar, mas eu quero te agradecer. E aí a gente desenrola uma conversa, porque não tem essa de não querer conversar com Jesus. Quando você, eu não sei como é com vocês, mas pra mim não tem essa. Porque, por mais que eu não queira falar, quando eu começo a falar, Jesus, obrigada, eu não queria conversar, eu não quero conversar, mas Jesus, muito obrigada por isso, por isso, por isso. Isso vai avivando a minha fé. Isso vai me lembrando das coisas que Ele já fez por mim. E aí é nessas onde o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para me conduzir no momento de oração. Por que eu estou dando exemplos da minha vida? Porque quando você tem experiências e você sabe aquilo que você viveu, você tem habilitação para falar. Eu sento para conversar com os adolescentes, eu sento para ministrar eles e eu falo, vocês podem chamar Jesus, vocês têm autoridade. Vocês podem ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque na idade deles, eu conhecia Jesus e eu me relacionava com Ele. Aí, às vezes, eles começam, mas tia, eu não entendo a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Jesus, mas tia, eu leio a palavra e muitas vezes não entra na minha cabeça. O que eu faço? Aí eu falo, ora, porque quem melhor para explicar a palavra do Senhor do que o próprio Deus? Ah, mas eu ainda não entendi. Pega uma versão mais fácil de se entender, mais atual, e leia e peça para o Senhor te falar. Sabe o que eles fazem depois? Tia, eu entendi o que Jesus falou. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos conduz. Quando há muito tempo atrás, que eu descobri que eu cresci e virei adulta, é estranho falar isso. Há muito tempo atrás, porque agora eu sou adulta, passou de 5 anos e há muito tempo atrás pra mim. Hã? Não, que Jesus começou a falar comigo nesse texto já faz mais de 10 anos. É isso que eu tô falando. Então, assim, que eu pegava a Bíblia e era uma versão que pra uma criança entender, eu não entendia. Eu não tinha celular, gente. Naquela época os adolescentes não tinham celular. Não, claro que não. Tirando alguns que eram boyzinhos, né? Mas os adolescentes que viviam na classe baixa não tinha.
Nem isso eu tinha. Eu tinha que pegar o celular da minha mãe pra jogar o jogo da cobrinha. E mesmo assim ela não deixava. Eu tinha que pegar o celular da minha mãe pra poder entrar no Facebook, gente. Pra eu acessar o Facebook naquela época, eu tinha que ir lá no telecentro da minha escola pra poder entrar, pra poder mexer na internet. É? É o quê? Até ganhar o primeiro celular, mas aí depois ficou mais fácil, né? Mas assim, eu li a palavra de Deus e eu não entendia porque era uma versão mais antiga. Então eu li e falava, tá, não entendi nada, Jesus. Era assim que eu fazia. Então ele ia me explicando aos poucos em situações que aconteciam no meu dia a dia, para que eu pudesse ver aquilo que ele estava fazendo. Então assim, aquilo que a gente vive é aquilo que a gente mostra. Por que que aquilo que a gente vive é aquilo que a gente mostra? Se eu pegar, vamos dar um exemplo. Se eu pegar uma folha branca, totalmente branca, e colocar um pontinho de preto, ela não vai aparecer? Vai. Por quê? Porque se destaca no meio do branco. Então, por mais que a gente queira esconder quem nós somos, aparece. Por quê? Porque aquilo que a gente é o que transparece nas nossas vidas. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente tem se alimentado. É aquilo que a gente tem abrigado no nosso coração. Por que que eu estou trazendo isso? Porque Deus é a direção. Deus é o nosso amor. Deus é a alegria. Ele simplesmente é. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa mostrar para ninguém isso. Porque ele simplesmente é. Ele não tem esforço para mostrar que te ama. Ele tem esforço para mostrar que te ama, Alana. Porque ele é. Ele é amor. E ele ama a gente. A expressão que ele teve para a gente entender esse amor foi quando ele entregou Jesus para nós. Para nós não. Para morrer por nós. Foi isso. Foi quando ele entregou Jesus para morrer por nós. Então, a gente precisa entender. Jesus, ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Ele é o guia das nossas vidas. Amém? Segunda coisa. Jesus, ele é a força da nossa vida. Jesus, ele é aquele que transforma aquilo que é a fraqueza e faz ser força, porque é onde ele se aperfeiçoa. A gente não pode ser forte. Não é que a gente não pode ser forte, mas se a gente é forte e a gente mostra que é forte, a gente age por aquilo que é a nossa força. Não é desse jeito? Eu sei fazer, eu vou pegar esse papel e vou amassar e vou jogar no lixo. Por quê? Eu sei fazer isso, não sei? Não é fácil? E se Jesus não quiser que eu amasse o papel e jogue no lixo? Se ele quiser que eu recicle o papel? Dá mais trabalho, não dá mais trabalho? Eu nem sei como reciclar papel, gente. Então vamos supor que eu tenha que levar lá no lugar onde recicla papel. Ou separar o lixinho para poder reciclar. Dá mais trabalho. Porque a gente está acostumado a ter um lixo só e jogar tudo lá dentro. Dá mais trabalho. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, Jesus ele pega e fala assim, olha, eu vou entrar na tua casa e vou transformar a tua casa. Aí a gente já pensa, opa, Jesus vai transformar a minha casa, cara. Aí a gente já começa, Jesus vai transformar, então eu vou sentar. Ou a gente pega e fala assim, Jesus vai transformar, mas aí a gente já pega e fala assim, não, mas Jesus, olha lá, ó, não tá acontecendo. Aí a gente chega no irmãozinho e fala assim, mas você não tá entendendo? Tá errado isso. Jesus vai transformar? Não vai. Porque o acesso que ele tinha para entrar na vida daquele irmão não vai ter mais. Por quê? Porque começou a briga, começou a gritaria. Jesus ele não age no meio disso. Se eu discutir com os meus irmãos dentro da minha casa, com a Vitória, com a Esther, vai habilitar confusão. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha casa. Eu quero que a minha casa seja um ambiente de paz. Então eu preciso proporcionar esse momento de paz. Como eu ajo nessa situação? Olha, vou falar e vou falar de novo. Já falei e vou falar de novo. Assim, 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 assim. Não dá para continuar desse jeito. Vamos resolver isso? Vamos conversar? Se a pessoa estiver muito agitada, como a gente vai falar com a Esther algumas coisas, ela começa a responder, eu já deixo ela quieta, eu já deixo ela pra lá.
vou fazer outra coisa, porque quando ela acalma, eu consigo conversar com ela. Se ela não acalmar e ficar retrucando, eu não consigo conversar. E aí traz aí o espírito de confusão, habilita esse espírito. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o meu papel é fazer aquilo que o Senhor ele tem para a minha vida. O meu papel é me posicionar conforme a palavra do Senhor, certo? O Senhor falou que vai restaurar a minha casa, vai trazer a paz para minha casa, vai salvar a minha casa. O meu papel é brigar? Não. Como é que Jesus vai entrar se eu brigar? Se Jesus falou para mim que ele vai restaurar a minha casa, então o meu posicionamento é: Jesus, como o Senhor quer que eu haja para que haja restauração na minha casa? Porque eu faço parte dessa casa. Tem diferença, não tem? Por que tem essa... Eu não sei se vocês enxergaram essa diferença. Mas uma pessoa que anda com Jesus, quando Jesus ele declara uma palavra, seja sobre o que for, ela primeiro olha para ela mesma. Porque se ela não olhar para ela mesma, ela estraga aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque aí começa a andar por aquilo que é a carne dela, por aquilo que é a força dela, por aquilo que é a vontade dela. E aí estraga tudo o que Jesus tem para fazer. É complicado, mas não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque Jesus nos falou que é para a gente alimentar o Espírito. Se a carne está prevalecendo, significa que o Espírito não está forte e não está pronto. E aí o que a gente tem que fazer? Dobrar nossos joelhos para orar mais. Não é difícil orar. É conversar. Não é assim que a gente se relaciona com Jesus? Não é conversando? Não é chamando a presença dele? Não é participando daquilo que ele tem para fazer? Então é assim que a gente tem que viver. Jesus é a nossa força. Jesus ele é aquele que faz aquilo que é o agir dele, a vontade dele, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Se a pessoa acredita ou não acredita nele, ele permanece fazendo aquilo que ele quer, porque ele é o maioral. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele faz, ele cumpre o propósito que ele promete. Jesus, ele é a nossa força. E a gente precisa parar de andar com o braço da nossa carne, o braço daquilo que é a nossa vontade, daquilo que a gente já conhece, para começar a se submeter àquilo que é a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus é deixar ele conduzir. É deixar ele agir daquilo que é a vontade dele. É deixar ele fazer o querer dele nas nossas vidas. Então, a gente precisa abrir o nosso coração. Sabe aquele negócio de eu posso fazer, eu posso realizar? É essa hora que a gente precisa abrir mão. Porque se eu tiver um dinheiro para comprar um doce, só que Jesus falou para mim que vai usar a vida da Vitória em nome de Jesus. Não é essa brincadeira, só um exemplo. Para a Vitória, para ela pegar e entregar para mim um doce, por que eu vou comprar o doce se ele falou que ele vai usar a vida da Vitória para me dar? Por quê? Não tem por que eu fazer isso. Porque aí eu já tô... Olha, Jesus, eu confio no Senhor, mas ó, eu tenho a minha retaguarda. Se alguma coisa der BO, eu como meu doce de qualquer forma. É desse jeito que a gente faz. Quando a gente confia no Senhor, a gente precisa confiar de verdade. Porque pode parecer difícil, mas toda vez que a gente fala, ai, é difícil. Ai, mas eu não vou conseguir. Toda vez que a gente faz isso, a gente faz merda. Toda vez. Porque quando a gente fala que é difícil, a gente não se abre para poder entender o que Jesus tem para fazer. A gente não se abre para ver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque a gente fala, se der errado, eu tenho aqui. Eu posso fazer de outra forma. Com Jesus não existe plano B. Com Jesus é o plano A, a vontade do Espírito Santo de Deus. E ela vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque ele não é filho do homem para mentir. Então, assim, cara, vai acontecer. É nisso que a palavra de Deus nos ensina.
É isso que eu creio. É isso que nós precisamos ser fundamentados dentro de nós. Porque se eu confiar em Jesus, falar assim, ó Jesus, essa aqui é a minha vida, tá? Top. E ficar segurando, não é confiar. Se eu falar para Jesus, isso aqui, ó, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ele fala assim, mas não mexe desse jeito, não. Isso não é deixar Jesus agir. Isso não é ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos direcionar. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Da maneira que ele falou, é exatamente a forma que vai ser cumprida. É nisso que eu creio. Porque é isso que ele nos ensina na palavra dele. Você tem dúvida? Leia a palavra. Leia a Bíblia. Aqui tem a resposta para tudo que nós precisamos. Você abre lá e vê. Vê se não é isso que está escrito. Se não for, Jesus, me perdoa. Mas eu sei que está escrito. Esses versículos eu conheço, eu sei que está escrito na palavra dele. E eu sei que ele vai cumprir aquilo que são as promessas dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Terceira coisa. Por que a gente tem medo de deixar o Espírito Santo de Deus agir? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas o Senhor pode fazer. Aí a gente já fica assim, meu Deus do céu, o que é que ele vai fazer, meu Pai amado? E se for algo que eu não quero? Ai, Jesus Cristo, meu Pai amado. Muitas vezes a gente tem esse sentimento dentro de nós. Eu estava falando com as meninas, um exemplo claro disso é uma coisa que a gente conversou no Falando sobre a Palavra hoje. A pessoa que quer um relacionamento, quer casar. Eu escolhi esperar no Senhor. Aí pega e espera, tá com 3 mil que tem aí no mundo. Como é que fica? Como é que espera? Isso é esperar? Não, mas o Senhor falou que vai me dar. A Rebeca, o Isaac, Jesus falou que vai me dar, cara. Só não é o nome das pessoas de verdade. Explicar, né? Aí a gente pega e fala assim, não, mas Jesus falou que vai me dar. Aí a gente pega e fala assim, bicho, mas e se a pessoa que ele quiser não vai ser bonita? Ah, se for feio, eu não quero não, Senhor. Ô, Clais, a gente riu de você hoje por causa disso, só pra te avisar, né, Alana? Estourei mesmo. Aí a gente começa, não, mas que dó, ela não enxerga, por isso ela tá falando isso, gente. Aí a gente começa, não, mas e se a profissão que essa pessoa... Eu já tô pegando mais pesado, eu sei que tem gente que não liga pra isso, mas e se a pessoa não for, não sei, um advogado? Eu quero casar com um advogado, ganhar bem, né? Tô brincando, Cláudio. Não, eu não quero não, amor. Não, eu quero casar com um cozinheiro pra comer comida boa. Escolhi bem, né? Pode falar. Aí a gente fala assim, porque eu quero um advogado e não sei o quê. Aí Deus pega e te manda uma pessoa que é coletora de lixo, mas ele é fiel e ama o Senhor. Cara, e se o propósito que Deus tem não é por aquilo que a pessoa faz, mas por aquilo que a pessoa é? Porque é isso que eu acredito. Não é por aquilo que a pessoa faz. A gente pode ter, sim, as nossas preferências e nossos gostos, porque ele se importa com isso. Porque se ele não se importasse, ele não ia deixar a gente se relacionar com ele. É isso que eu acredito. Ele não ia deixar a gente se relacionar. Eu, quando eu oro, eu sou bem específica. Porque das vezes que eu não fui específica, ele me deu algo que eu não gostei. E depois me falou. Não foi você, amor. Você eu gostei. Ai, nada a ver. Eu nunca pedi por isso. Eu não. Aí, voltando aqui, vocês estão me tirando o foco. Para de conversar aí. Para de rir de mim. Voltando aqui. Aí a gente pega e pensa assim, pô, mas o Senhor, ele se importa com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto. Ele se importa. Porque no dia que eu pedi um chocolate, ele me deu um chocolate que foi o chocolate que eu gosto. Então ele se importa. Entende? Isso é algo que é pequeno.
Mas se a gente colocar isso para coisas maiores, a gente vê que Jesus ele permanece se importando com aquilo que a gente gosta. Então, mas eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa desse jeito. A gente pode apresentar na presença de Deus. A gente pode. Só que a questão é, espera o tempo do Senhor. Não tenha medo daquilo que Ele vai te entregar. Porque Jesus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, deixe o Espírito Santo de Deus entregar aquilo que Ele tem para a sua vida. Sem medo. Sem medo daquilo que Ele vai te dar. Sem medo. Sem receio daquilo que Ele pode fazer. Porque Ele não está dentro de uma caixinha. Mano, o universo não é grande? Agora pensa, Jesus não cabe dentro do universo. Agora imagina o tamanho desse homem. Ele não é um homem, mas... Ele não é um homem, mas pensa. Se o nosso universo é gigantesco e tem diversas galáxias que a gente nunca nem ouviu falar. Agora, imagina o tamanho do Deus que criou todas essas coisas. Eu vou tirar você do lado do pai, Vitória. Agora imagina. Porque Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, vai acontecer. Aí me lembra daquele louvor. Vai acontecer. É o que eu creio, cara. Ele vai fazer. Então, não tenha medo e deixa Jesus conduzir a tua vida. O seu medo não é para te paralisar. O seu medo é para você lembrar de quão grande o Senhor é sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Porque Ele não impede a gente de sentir, mas os nossos sentimentos não podem ser maior que o Espírito Santo de Deus que fala dentro de nós, que habita dentro de nós. Amém? Vamos lá. Outra coisa. Quando Jesus, Ele fala que Ele está nas nossas guerras e que os nossos inimigos não é a pessoinha que está aqui, que é contra a gente, que muitas vezes nem é uma pessoinha, né? Às vezes é até o amiguinho dela que tá lá junto. É até estranho falar assim, né? É até estranho falar assim, mas às vezes não é nem a pessoa, mas a pessoa, o amiguinho que está se relacionando. Entende? Se a gente entende que a nossa guerra não é aqui, mas a nossa guerra é no mundo espiritual, fica bem mais fácil de guerrear. Porque aí eu já não vou olhar mais pra Vitória que me olhou feio. Com, ai, que menina ridícula. Você viu isso, Alana? Me olhando feio. Coisa feia. Pode bater ela, pode quebrar ela. Não pode, gente, é brincadeira. Mas aí ela, às vezes ela só não tá no dia... Às vezes ela só não tá num dia bom e me olhou daquele jeito. O que tem dentro de mim pra isso? Pra eu pegar e falar assim, nossa, Vitória, por que você tá me olhando desse jeito? Ou nem falar pra Vitória. Chegar no amiguinho que nem eu falei falando. Em vez de pegar e falar assim, eu te fiz alguma coisa, Vitória? Não, eu não fiz. Eu te fiz alguma coisa, Vitória? Me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Beleza? Vou orar pela tua vida. E realmente orar. Porque tem uns aí que falam que vai orar e nem ora. Não adianta, gente. Você falou que vai orar? Ore. Jesus, eu coloco diante de ti. A Vitória me olhou assim, assim. Eu senti algo estranho. Eu não sei se ela não estava bem ou se ela estava bem. Eu não sei o que é, Jesus. Mas, por favor, olha, entra sobre a vida da Vitória. Se o olhar dela nem foi desse jeito, mas eu senti dessa forma, Jesus, perdoa então o meu coração, porque em mim há maldade. Entende? É nesse nível que a gente precisa andar e caminhar com o Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa que chega no Senhor e faz isso, significa que ela tem humildade. Humildade é o oposto de orgulhoso, de gente que tem orgulho. Uma pessoa que tem orgulho, ela vira e fala assim, ah, Jesus, mas você viu, né? Me olhou desse jeito, eu nem fiz nada pra Vitória, por que tá me olhando desse jeito? Ela acha que ela é quem pra fazer desse jeito? Mas eu tô orando por ela, né, Jesus? Essa oração não passa do teto. Porque Jesus, Ele rejeita os soberbos e os orgulhosos. Mas Ele dá graça aos humildes.
Então, seja humilde diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele já cuidou de todas as nossas guerras, de todas as nossas adversidades, de todos os nossos problemas, de tudo aquilo que tira as nossas paz, que tira a nossa paz. Em nome de Jesus. Então creia que aqueles que se levantaram contra ti, eles mesmos que vão cair. Por quê? Porque está escrito no Salmo 27, assim como a gente leu, em nome de Jesus. Aqueles que se levantaram com maldade sobre nós, eles vão colher. Porque tudo aquilo que a gente faz é uma semente que é plantada. Então, todos aqueles que se levantaram para fazer mal, eles vão colher. Não porque a gente quer que eles colham, mas porque é assim que acontece. Tudo que você planta, você colhe. E quando acontecer, o nosso olhar não tem que ser também está colhendo o que plantou. O nosso olhar tem que ser de misericórdia e compaixão. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Pai. Não sei se foi por de propósito que fez, Pai, mas tem misericórdia. Eu não sei se foi com essa consciência, mas Jesus entra, Pai, da graça. Isso é ter misericórdia, isso é ter compaixão do outro. Esse é o nosso sentimento. Se a gente parar para ler, é assim que Jesus se sentia. Jesus, ele era humilde e manso de coração. Cara, ele não olhava e falava assim, tomara que morra. Paz, pra não cair no céu. Eu acho incrível essa história. Ele não ora desse jeito. Quando todo mundo na cruz estava humilhando ele, que o povo dele entregou ele ainda para o exército romano, o olhar dele não foi, destrói todo mundo e mata. Não foi. O olhar dele foi, Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia, isso é compaixão. É isso que precisa ter dentro de nós. Eu não sei como você estava se relacionando e como você estava fazendo as suas orações diante do Senhor. Eu não sei como você estava sentindo diante das pessoas que muitas vezes contrariam aquilo que é a tua vontade, que vão, que se levantam querendo te prejudicar. Eu não sei como é, mas muda o teu jeito de orar. Muda a forma de se relacionar com Deus. Porque orar com orgulho, tá vendo? Feriu mesmo, fere de novo. Ou seja lá como for, Jesus não recebe essa oração. E se não é Jesus que recebe, quem é que está recebendo? Então toma cuidado como você apresenta diante do Senhor. Você pode sim apresentar aquilo que está te entristecendo, aquilo que está trazendo tristeza, aquilo que está chateando, aquilo que está te irritando, aquilo que você acha que é injustiça. Você pode, mas apresente da maneira correta. Porque o Senhor, Ele deseja entrar nas suas guerras. Mas se você guerrear na frente dEle e conduzir as guerras, Ele não tem como lutar. Não é porque Ele não tem como, porque Ele não quer fazer, porque você está tomando o lugar dEle de fazer. Faça a tua parte. Se posicione conforme a palavra de Deus ensina. Se revista da armadura do Senhor. E peça para o Senhor para Ele ir na sua frente como general de guerra. Amém? A direção que o Senhor tem para as nossas vidas é: sigam a palavra de Deus. Sigam a vontade do Espírito Santo de Deus. Sigam aquilo que é um instrumento, aquilo que é o manual que o Senhor nos deixou. É isso que Jesus ele tem para nós. A palavra de Deus diz lá em João 14, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a nossa direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, se Ele é a verdade, você acha que alguém que está mentindo ou dissimulando ou inventando ou omitindo alguma coisa, você acha que Ele vai deixar desse jeito? Jesus traz à luz aquilo que é a verdade. Então, creia na palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor. A oração da palavra é a oração que tem poder, porque é a própria boca do Senhor falando. Sabe, é você declarar aquilo que Jesus já falou e não vai acontecer, porque tem que se cumprir, porque é a palavra dele. Entende? É você ter a esperança. Se eu declarar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e eu não tenho por que ter medo. Você acha que Jesus ele vai deixar você com medo? Não vai, ele tira o medo e
e Ele faz você ser guiado pela direção dEle. Ele entra dentro do teu interior, Ele traz a limpeza, Ele tira as resistências, Ele tira aquilo que é o medo, Ele tira as barreiras e Ele traz a liberdade. E Ele faz com que aqueles que não confiam e que não enxergam comecem a confiar e comecem a enxergar a obra que o Senhor Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Quando você tem intimidade com o Senhor, você começa a viver a vontade de Deus. Porque você começa a enxergar, ouvir o Senhor melhor. Então, esse é o ano de intimidade. Acredite, esse é o ano que o Senhor Ele tem a direção para nos guiar. Esse é o ano onde a gente vai entender claramente a direção, o caminho pelo qual nós temos que seguir. Amém? Em nome de Jesus. E para a gente encerrar, abram a Bíblia de vocês no Salmo 119 rapidinho. Versículo 105. Vou beber água. Peraí. Acharam? Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Até aqui. Eu não sei se eu preciso dizer mais uma coisa, mas a palavra dele é a direção que nós temos que ter para as nossas vidas. Ela é a luz no fim do túnel nosso. Ela é a esperança que a gente tem. Porque quando Jesus voltar, quem não tiver pautado nessa palavra, não entender a palavra em profundidade, vai ficar. Porque é perigoso até ser enganado pelo anticristo. Não é porque vai ficar porque Jesus não quer levar, porque eu acho que ele olha vários outros requisitos, mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas a palavra é o fundamento do cristão. Nós precisamos ser fundamentados na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, ele é o guia. Sabe o turista? O turista não. O guia de turismo. Quando a pessoa vai lá para Orlando, vai lá para Israel, não tem o cara que pega e leva para os pontos turísticos, que traz toda a história das coisas, não é assim? Jesus, ele é o nosso guia turístico da nossa vida, do caminho que nós temos que seguir, dos lugares onde nós vamos passar. E eu acho isso incrível, porque ele conhece as coisas bem melhor que o ser humano. Então pensa na maravilha, naquilo que ele vai especificar sobre nós, aquilo que ele vai nos ensinar, aquilo que ele vai declarar sobre as nossas vidas, porque eu creio que tem lugares que onde a gente pisa que são proféticos e que o Senhor vai nos entregar. Eu creio que tem lugares que onde a gente vai andar, que o Senhor ele vai andar conosco e ele vai falar: eu disse que eu ia ser contigo e eu permaneço com você, assim como eu falei na minha palavra, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu permaneço com você. É nisso que eu creio. Nós somos pedra preciosa para o Senhor. Sabe, uma pedra preciosa, ela pode ser jogada no fogo, mas quando ela sai, ela continua no molde que ela não derrete, ela não queima, porque ela é pedra. A única coisa que ela fica é preta por fora, mas se ele polir, ela volta a ser a pedra do Senhor. É isso que nós precisamos ser. Eu não sei se vocês já viram quando Jesus ele fala sobre a pedra preciosa na palavra, mas se não, depois vocês pesquisem lá onde está, que agora eu não lembro onde está, mas se eu não me engano, ou está em Ezequiel ou está em Isaías. Se não tiver, então eu não lembro realmente onde está. Eu acho que é em Ezequiel, que é perto do Vale de Ossos Secos. Eu acho que é isso. Depois pesquisa, porque assim, é maravilhoso a revelação que o Senhor ele nos entrega quando ele fala que nós somos pedra preciosa. Amém? Sejam guiados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Agora é o momento de você conversar com Jesus. Eu não sei como essa palavra chegou para você, mas Ezequiel, né? Ezequiel 28, gente. É lá onde tá. Depois vocês dão uma lidinha lá. Olha, glória a Deus que Jesus me lembrou onde era. Você me trouxe tudo certinho, tá? Mas foi Jesus que me lembrou que era Ezequiel. Começa a falar para o Espírito Santo de Deus. Fala, Jesus, onde é que eu não estou sendo guiado? Onde é, Jesus, que
Eu não estou deixando o teu Espírito falar. Onde é que está faltando, Senhor, a tua palavra, Pai? Onde, Espírito Santo de Deus? Fala, Jesus, o Senhor me deu essa palavra, Pai. O Senhor prometeu isso para mim, Pai. Mas a tua palavra diz, Pai, que a tua palavra não volta vazia. Então, por favor, Pai, o que é que eu tenho que fazer? Onde em mim precisa ser transformado? Onde, Jesus, eu preciso fazer, Pai, para que a tua palavra se cumpra sobre a minha vida? O que mais, Senhor, precisa, Pai, para que o meu coração esteja aberto para a tua palavra? Para que a minha vida, Senhor, ela esteja conforme ao teu querer, Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito, Pai, tenha a liberdade, Pai, a liberdade de nos conduzir, a liberdade, Pai, de nos direcionar, Pai, pelo caminho, Pai, pela tua vontade, pelo teu querer sobre nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, que a tua palavra seja a luz para o nosso caminho. Que a tua palavra, Senhor, seja o guia, Pai, para as nossas vidas. Seja o manual, Senhor, de como nós vivemos, Pai. Nos traz, Senhor, a direção, Pai. Nos traz, Senhor, a estratégia. Nos mostra, Senhor, se nós estamos andando no caminho certo, seguindo o Senhor, sendo o Senhor o nosso caminho, o nosso guia, ou se nós estamos, Senhor, andando pela nossa vontade, pela nossa carne. Espírito Santo de Deus, se o nosso coração, Senhor, foi orgulhoso, na hora de orar, Pai, na hora de pensar sobre os nossos irmãos, Pai, nos perdoa, Pai, porque por mais que não tenha o mesmo sangue, Pai, nós somos irmãos em Cristo, Pai, porque o Senhor morreu, não só por mim, mas por esses irmãos também. Eu te peço, Jesus, limpa o nosso coração de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba, Pai, de toda avareza, Senhor, em nome de Jesus. Nos santifica, Pai, e nos leva, Pai, para andar em outro patamar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, se tem algo dentro de nós, Pai, que ainda fere a tua presença, que impede o teu Espírito de agir, eu te peço, Senhor, tira isso de nós, Pai. Arranca com teu braço forte, para que não sobre, Senhor, nenhuma pontinha disso, Pai. Molda o nosso caráter, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser guiados em intimidade contigo, para que nós possamos, Pai, ver com clareza a obra que o Senhor tem para nós. Tira, Senhor, toda a incredulidade do nosso coração. Tira, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Pai, que não vem de ti, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer, Senhor, resistência, Pai, contra a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre este lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo, meu Pai, pela tua presença, Pai, quando nós estivermos, Senhor, na nossa casa, Pai, quando nós precisarmos, Senhor, tomar uma decisão, eu clamo, Espírito Santo de Deus, pela tua presença, Pai, sobre as promessas, Senhor, que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Pai, abre, Senhor, os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar o teu trabalhar. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz para nos guiar. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai, porque por mais que a gente não possa, Pai, compreender aquilo que o Senhor está fazendo, mas que nós possamos entender que o Senhor está nos guiando, Pai, que o Senhor está, Senhor, abrindo as portas, que o Senhor, Pai, está nos direcionando, Senhor, pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero, Pai, te agradecer, Pai, por essa palavra, e eu quero te pedir, Senhor, faz frutificar, Senhor, no coração, faz, Senhor, gerar, Senhor, a tua vontade, faz, Senhor, gerar frutos para o teu reino, Pai, faz, Senhor, gerar testemunho, Senhor, traz, Senhor, a cura, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aviva, Senhor, a nossa fé, Pai, restaura, Senhor, o nosso coração, Senhor, aqueles que estão desanimados, Pai, traz, Senhor, um novo ânimo, Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, bom ânimo, Jesus, em nome de Jesus. Em tudo, Senhor, eu quero te honrar, eu quero, Senhor, te agradecer, eu quero, Senhor, te glorificar, eu quero, Senhor, te adorar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal que está em casa, Deus abençoe a vida de vocês.
Vivam conforme a palavra do Senhor. A direção é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o manual que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Beijinhos. Tchau, tchau.